Olá, sexto ano, bom dia! Hoje é terça-feira, pessoal, e aí eu venho apresentar para vocês, então, as aulas de terça-feira. E como toda terça, hoje vocês terão uma aula de inglês, uma aula de ciências, uma aula de gramática e uma aula de matemática, seguindo essa mesma ordem, sendo a primeira aula de inglês ministrada pelo Mr. Stefflin, a segunda aula de ciências ministrada pela Miss Val, a terceira aula de gramática, ministrada pela Miss Cristiane, e a última aula de matemática, ministrada pela Miss Josane. No mais, eu gostaria de deixar para vocês aqui na descrição do vídeo os minutos e os segundos exatos que cada uma dessas aulas começam. Pessoal, nos colocamos à disposição de vocês. Qualquer dúvidas, podem nos procurar, seja nas nossas lives, nas nossas redes sociais ou pelos números que foram fornecidos a vocês pelo WhatsApp. Beleza? Pessoal, boa aula, fiquem com Deus, até amanhã. Tudo bem, galera do sexto ano? Para nossa aula de hoje, da terça-feira, eu trouxe para vocês o conteúdo de Any e Some. Então vamos entender o que significa esse conteúdo de Any e de Some. Beleza. O Some, ele tem o significado de algum ou um pouco de. O Any, ele tem o significado de qualquer, um pouco de e nenhum. Para eu entender os dois, eu tenho que estar open-minded, cabeça aberta para funcionar esse esquema, beleza? Prestem bastante atenção porque dá para confundir o uso dos dois, dá pra gente, perdão pelo barulho de fundo, galera, dá para confundir a função dos dois numa frase, num texto, mas a gente vai entender como é que vai funcionar cada um deles. Beleza, eu coloquei para vocês 4 exemplos aqui no quadro. O primeiro exemplo é: Is there any milk? Se eu sei que o any ele tem o significado de qualquer, um pouco de ou nenhum, e eu tenho a frase Is there any milk? Tem leite. Eu tenho qualquer leite, eu tenho um pouco de leite ou tenho nenhum leite? Acho que cabe mais dizer tem um pouco de leite? Fica melhor, né? Is there any milk? Lembrando que is there é a expressão there is, só que ao contrário, porque there is, quando there vem na frente, é porque eu quero fazer uma afirmação. Quando eu tenho is na frente, eu quero fazer uma pergunta. Lembra que as perguntas em inglês sempre começam com um verbo, ok? Is there any milk? Tem um pouco de leite? Então eu já sei que eu posso usar o any para questions. Any eu posso usar para questions, perguntas. Eu não especifiquei qual pergunta. Deixa ali na pergunta. Second example. There is some milk and juice. There is some milk and juice já é uma frase afirmativa, por isso que não está invertido. Então, tem milk and juice, leite e suco. Só que aí eu sei que o some ele vai significar algum ou um pouco de. Tem um pouco de leite e suco? Beleza. Por que eu não utilizei o any se o any tem o sentido de um pouco de? There is any milk or juice? Porque o any não pode ser utilizado em frases afirmativas, ok? Não pode ser utilizado em frases afirmativas. Então, em frases afirmativas, para expressar algum ou um pouco de, eu posso usar somente o some, ok? Aqui eu tenho uma pergunta qualquer, então eu posso utilizar o any. Frases afirmativas, ou seja, não tem not, eu não posso usar o any, eu somente posso usar o some. Terceiro exemplo. There isn't any apple here. There is com not vira isn't. Então é o mesmo esqueminha aqui, só que agora está negativa. Viu que aqui a gente tem afirmativa, nós usamos o some. Aqui está negativa e nós utilizamos o any.
Então eu sei que pro N, além de perguntas quaisquer, certo? Qualquer pergunta que eu fizer eu posso utilizar o N. Eu também posso utilizar o N em frases negativas. Então, negative sentences. Beleza. There isn't any apple here. Então eu utilizo com o sentido de nenhum, que não tem nenhuma maçã aqui, ok? Quarto exemplo. Would you like some sugar? Mas aqui eu tenho mais uma pergunta e essa pergunta não tem N. Qual que é o sentido disso? Beleza, eu vou prestar atenção não somente no meu some, mas eu vou prestar atenção nesse início. Would you like? Would you like, ele é sempre uma expressão usada para oferecer algo para alguém. Então, se eu inicio a minha pergunta com would you like, eu só vou poder utilizar some, ok? Sugar. Então se a pergunta for oferecendo, que é o caso de would you like, eu posso usar somente o some. Se for qualquer outro tipo de pergunta, eu posso utilizar o any. Sim. Então se for oferecendo algo, some. Se for qualquer outro tipo de pergunta que não tem would you like, pode utilizar o any, beleza? Aí relembrando, eu posso utilizar em frases afirmativas somente o some, em frases negativas somente o any. E aí eu tenho que lembrar, se eu quiser traduzir, esses são os significados de cada um deles, beleza? Se vocês quiserem traduzir para entender um pouquinho mais como é que funcionaria isso no português. Então, essas são as características de some e de any. Agora, a homework de vocês vai ser o seguinte: create 3 sentences using any and 3 sentences using some. Então, vocês vão criar 3 frases utilizando any e 3 frases utilizando some. É no mesmo estilo aqui. Eu posso criar pergunta, ou afirmação, ou negação. É da escolha de vocês. Vocês vão colocar, por exemplo, any, 3 frases, some, 3 frases. No N eu quero fazer 2 perguntas e uma negação. Perfeito. Eu só sei que com o N eu não posso fazer afirmação. Eu vou colocar o meu some ali. Eu vou fazer 2 afirmativas e uma pergunta com would you like. Beleza. Lembrando que eu só não posso fazer uma negativa com o some. Beleza? Então, N não pode ser positivo, ok? E o some não pode ser negativo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou nas mesmas plataformas, WhatsApp e Google Classroom. Não vai ter atividade no Google Classroom, vai ser somente essa atividade aqui, beleza? Qualquer dúvida, só chamar. Bye bye, guys. See you. Oi, meninos do sexto ano. Lembrando que a semana que vem nós temos nossa atividade avaliativa na live. E é para estudar os 2 últimos capítulos, tá? O capítulo 5 e o capítulo 6, tá? Eu estou falando aqui porque eu falo lá na live, peço para anotar e tem menino que tá mandando mensagem perguntando. Então, ao assistir a aula, você já tá sabendo que tem atividade avaliativa. Alguns fizeram nesta segunda e alguns serão semana que vem, tá bom? Olha só, né? Eu fiz essa aula agora de revisão para quem está estudando aí, né? Sobre as práticas agrícolas, né? Então, lembrando que nós temos a aração, certo? Que é uma prática agrícola bem antiga e ela tem, né, como intuito revirar o solo, né? Para que possa entrar aí água e sais minerais com maior facilidade, mais o oxigênio, né? Melhorar a aeração, né? A entrada de ar no solo, circulação de gás oxigênio e infiltração de água. Esse aí é um aparelhinho chamado arado, né? Que é utilizado para revirar essa terra. Depois nós temos a adubação, né? Nós temos os adubos. Os adubos é uma substância que entra mistura-se no solo para deixá-lo mais fértil, certo? Então, a adubação é eu devolver, né, os nutrientes para o solo. Tem 3 tipos de adubação: adubação química,
orgânica e adubação verde, tá? Na página 55 do livro de vocês tem aí. Falamos do plantio direto também, né? Que é uma das formas de reduzir os impactos na agricultura, né? É a utilização do plantio direto, né? Nele o solo é cultivado, é coberto por palha, né? Por restos de vegetais de culturas anteriores. Por exemplo, plantei milho, colhi, ficou lá a palha do milho, dos pés de milho, e eu venho e planto soja. Então, tem muitos agricultores que fazem isso. Outros não, retira tudo, revira o solo, acrescenta calcário, que é outro tipo de solo, né, para devolver os nutrientes. Irrigação, né, é eu devolver a quantidade de água para o solo, né, aquele solo que tem água insuficiente, eu uso a irrigação para devolver. É uma técnica também antiga, né, e tem 3 tipos: a irrigação por gotejamento, por aspersão e inundação. E nós também temos a drenagem. O que é a drenagem? É retirar o excesso de água do solo. Irrigação, eu devolvo a água para o solo, e drenagem eu retiro. Falamos também na semana passada sobre a pecuária. Nós temos lá a pecuária de corte e a leiteira. A de corte, ela se divide em 2 tipos, tá? Intensiva e extensiva. Pecuária de corte extensiva é aquela que o gado é criado solto, né? Ele vai atrás do seu alimento, como que está disponível. Pecuária de corte intensiva, tá? O animal, ele fica confinado, ele fica fechado e ele vai recebendo alimentação específica. E a pecuária leiteira, né? É aquela em que eu tenho lá o animal produz leite. A de corte, gente, eu vou ter a produção de carne, tá? Falamos também dos impactos, né, das atividades humanas no solo. Falamos sobre a erosão, né? Que a erosão, ele é um desgaste gradual do solo, que tem lá os seus componentes deslocados, né? E esse processo pode acontecer pela ação do vento, da água e dos seres vivos, tá? A erosão, ela pode acontecer naturalmente, de forma lenta, mas pode trazer vários danos ao meio ambiente. Nós falamos, né, na aula de hoje, na live, que nós temos lá a erosão pluvial, que é aquela pelas gotículas da água da chuva. A fluvial, né, que é quando os rios e os córregos, eles contribuem para a erosão do solo. E a eólica, que é pelo vento. Falamos também que nós temos as faixas de retenção, né, que são fileiras de vegetal cultivadas e que elas vão contribuir para a redução da erosão, né. E nós temos também aí as curvas de nível, né? As plantações, elas são plantadas em curvas, certo? Na qual nós temos lá para diminuir a velocidade das enxurradas, né? Da água que vem da chuva, e aí não tem tanto prejuízo, tá? E alguns locais nós temos o terraço, que é no morro, tá? Também ajuda a reduzir as erosões no solo. A aula de segunda-feira foi sobre poluição. Nós falamos sobre a poluição do solo, eu não vou falar, não vou entrar em detalhes. E agora eu vou fazer a correção do para fazer agora, da página 67. Então, eu tenho lá 4 regiões, A, B, C e D, né? Onde há plantações e um rio. Letra A, qual imagem apresenta? Meninos, aí na letra A nós temos, né? Qual imagem representa a área que pode apresentar problemas de assoreamento do rio? Meninos, aí vocês vão colocar, né? A que pode apresentar problemas de assoreamento é a letra, é a imagem A, né? Por que vou ter o assoreamento desse rio, né? Por quê? Porque ela apresenta uma área
de mata ciliar, ó, se vocês prestarem atenção, ele tem, opa, olha aqui, a mata ciliar dele, ele é muito pequena. E como eu tenho a plantação, então ao chover, essa terra vai levar a água para dentro do rio. E aí eu vou ter o problema lá do assoreamento. O que que é o assoreamento, tá? É quando eu tenho levado de sedimentos para dentro do leito do rio e aí esse rio ele vai ficando mais raso. Então, meninos, vocês vão colocar aí, né? Aqui apresenta o problema do assoreamento, é a imagem A, porque a mata ciliar ela é muito pequena, né? E com isso pode acontecer de ter o transporte de solo para dentro do rio, né? Por meio do vento e da água da chuva. Letra B de bom. A imagem B apresenta uma área onde foi feita uma plantação de forma inadequada. Olha lá, imagem B de bom. O que deve ser feito nessa plantação e por quê, né? Olha, nessa plantação deveria ser feita a curva de nível, né? Para diminuir os efeitos da erosão do solo pela enxurrada da água da chuva. Além também de proteger o morro, né, com a cobertura vegetal, né? Olha lá que eu tenho lá as matas ciliares em volta do rio, né, todos os lados das margens, porém a minha plantação, ela não está em curva de nível, tá? Então posso colocar lá. Letra C. Na imagem D, foi representada uma área que possui uma porção de solo desprotegida. O que pode acontecer com esse solo? Meninos, vocês podem colocar aí que pode acontecer a erosão, né? Como no caso as vossorocas, que é quando o solo ele perde a sua fertilidade, ele vai ficando prejudicada a fertilidade do solo e aí ele vai ficando mais arenoso e aí aparecem as vossorocas, ok? Que é exercício 2 da página 68. Aí lá tem, né, que a conservação do solo se destaca na agenda de agricultura sustentável, base da produção é na fartura, né, é na fartura da terra, que vinga a riqueza das plantas e dos animais, fornecendo os alimentos. E agora, energia renovável, cuidar do solo e garantir o futuro. Então, no Dia Mundial da Conservação do Solo, se comemora dia 15 de abril. Data homenageia o nascimento, em 1981, do norte-americano Hugh Bryant, considerado o pai da conservação. Então, letra A, tem um texto, né, falando sobre a conservação do solo, né, das florestas tropicais e tudo mais. E aí ele pergunta, letra A, quais as vantagens do plantio direto em solos tropicais? Meninos, quais são as vantagens do plantio direto? Anotem aí. Melhora a qualidade do solo, reduz a perda de nutrientes por lixiviação, aumenta os teores de nutrientes para as plantas com matéria orgânica, gera economia de combustível, gera redução na emissão de poluentes atmosféricos, diminui a erosão dos solos, né, e auxilia no controle de plantas daninhas. Então, todas essas aí que eu falei, você pode colocar 4. Eu falei 6, né? 7. Eu falei 7 vantagens. E você pode colocar aí 4, um em cada linha. Letra B. Em que consiste a técnica de rotação de cultura e como esta auxilia o aumento produtivo de gramíneas, cereais e outras culturas semelhantes? Meninos, a técnica de rotação de cultura consiste em alternar anualmente espécies de vegetais numa mesma área agrícola, tá? Com isso, melhora a característica física e química e biológica do solo, tá? Auxilia no controle das ervas daninhas, de doenças e pragas.
Então, rotação de cultura é eu trocar anualmente os vegetais com que eu estou produzindo. Letra C. De que maneira as queimadas podem reduzir a fertilidade dos solos? Meninos, as queimadas, eles podem reduzir a fertilidade do solo destruindo os micro-organismos que são responsáveis, né, pelos minérios do solo, além também de eu destruir a cobertura vegetação. Com o aumento da temperatura por causa das queimadas, o solo vai ficar vulnerável à erosão e acelera o processo de assoreamento dos cursos d'água. Então, nós temos todos esses prejuízos aí com relação às queimadas, tá? 3, né, tá falando sobre a agroecologia, né, que é uma ciência que estuda a utilização do solo para a agricultura com menos agressividade ao meio ambiente. Aí lá ele fala, né, que faz os processos limpos, ecológicos, né, sem utilização de recursos naturais não renováveis e tudo mais. Ele pergunta, letra A, que tipos de seres vivos estão no solo e são importantes para a agricultura? Meninos, seres vivos, tá? Eu tenho as minhocas, insetos, bactérias e fungos. Todos esses são seres vivos importantes para o solo. Minhoca, insetos, bactérias e fungos. Qual a função dos seres vivos presentes no solo? Os seres vivos, eles são responsáveis pela decomposição da matéria orgânica. Então, ele libera nutrientes para os vegetais, melhorando as características como a permeabilidade do solo. Então, vocês vão colocar que os seres vivos são responsáveis pela decomposição da matéria orgânica, libera nutrientes para os vegetais e melhora as características do solo como a permeabilidade, ok? Aqui ficou as correções. Na próxima semana eu faço a da 69 e 70. Só lembrando vocês que alguns o Senche mandou, eu expliquei na aula, expliquei na live, tem gente mandando pergunta. Meninos, olha aqui. Página 69 e 70, você vai responder todos os exercícios. Página 69, página 69, tem o exercício 1, na página 70 você tem o 2 e o 3. O exercício 3, você vai fazer a pesquisa, responder no livro e postar na plataforma até sexta-feira, tá? É para postar foto da página 69 e 70, número 2? Não, não é, tá? A letra C, lá tá pedindo para fazer umas pesquisas, professora. Precisa fazer? Também não, gente. Não é para fazer a 2, letra C. A 2 é a A e a B na página 70. Página 69, número 1, responder a letra a letra B, a letra C e a letra D no livro. Certo? É para responder, vai valer nota? Não, vale o seu conhecimento, gente. Com isso, você já vai estar estudando para a prova de segunda e para a prova bimestral que a gente tem no final desse mês. A que vai valer nota, que você vai postar lá na plataforma, é a 3, ok? Bom dia, sexto ano, tudo bem? Hoje, né, terça-feira, dia 9 de junho, seguindo aí o nosso horário de aulas presenciais, nós temos 2 aulas de gramática. Então, esse vídeo corresponde aí a essas 2 aulas. Hoje nós estaremos fazendo aí a correção dos exercícios da página 79 e 85. Em seguida, vocês estarão respondendo os exercícios da página 86 e 87 para casa 87 a 91. A 87 aparece aí tanto em exercícios em sala quanto os de casa, porque os de sala, eles terminam na metade da 87 e os de casa começam a partir dessa metade, tá bom? Hoje nós estaremos aí corrigindo os exercícios
a respeito aí da classe de palavras que nós estamos estudando aí, que é o numeral. Na nossa live passada, nós falamos muito sobre os numerais. Também falei com vocês durante a videoaula, durante a live, e agora nós estaremos aí corrigindo os exercícios, ok? Aqui no canetinha. Então, vamos lá. Já vimos que o medo é um sentimento que faz parte da vida das pessoas. Veja seguir o resultado de uma pesquisa realizada com crianças sobre esse estudo. Então, essa imagem aqui, né, ela é um gráfico, né? Ela corresponde aí aos medos aí, né, que as crianças têm, tá? Então, nós temos algumas informações aqui, né? O que você mais teme e aqui do lado, outros medos. E aí, aqui começam os exercícios, né? Número 1, na parte do gráfico intitulada Outros Medos, quais são os medos destacados? Então, os medos que aparecem aí em maior destaque, com maior ênfase entre as crianças, vou pegar minha canetinha aqui, é de repetir de ano, que o pai brigue com a mãe, brigar com os colegas, de ladrão, de ficar doente, de ser sequestrado, de ser atingido por uma bala perdida, de não ter trabalho no futuro, de pegar AIDS, de se envolver com drogas, de ter uma doença séria. Então, são os medos aí que apareceram no gráfico. Isso nessa parte aqui, ó, outros medos, tá? 2, quais são os bichos que mais aterrorizam as crianças? Então, aí nós temos cobra, rato, aranha, leão e barata. 3. De acordo com a pesquisa, quem tem mais medo de sofrer uma agressão? Os meninos ou as meninas? Qual é a porcentagem? Então, são os meninos, né, que correspondem aí a 29%. 4. Observe a parte do gráfico, o que você mais teme, e responda as questões. Primeiro aqui, né, letra A, é uma resposta oral. Então, sua opinião, por que o medo da violência está no topo do ranking? Converse com os colegas. Então, uma das possíveis questões aí que pode ser levantadas aqui no quê? No dia a dia, né, nos noticiários, nos jornais, revistas, aparece com grande frequência em um volume, né, bastante significativo de informações sobre assalto, mortes, guerras, desrespeito, a violência de forma geral. Então, isso pode ser levado em consideração aí para que, né, o medo apareça em primeira colocação aí. B. O medo da violência, com 28%, está no topo do ranking de maiores medos entre as crianças. Sendo assim, ele aparece em que colocação nesse gráfico? Primeiro lugar. Ele aparece em primeiro lugar. Então, aqui já estão aparecendo os numerais aqui, ó. Primeiro, ó, numeral ordinal. C. Agora escreva os medos que ocupam, respectivamente, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto lugares. Segundo lugar, morte, doença. Terceiro lugar, animais, bichos. Quarto lugar, sobrenatural, fantasia. Quinto lugar, família. 5. Os números dessa parte do gráfico indicam a porcentagem de crianças que sentem esses medos. Isto é, de cada 100 crianças, 28 têm medo de violência, 21 têm medo de morte ou doença, 14 têm medo de medo, né, do sobrenatural, de fantasma, né, fantasia, 13 têm medo de animais e bichos e 3 têm medo da família. Muito triste, né? 3 ter medo da própria família. Escreva esses números por extenso, ou seja, representando-os por palavras. Então, olha só, 28, 21, 14, 15 e 13. Já li muita coisa assim do pessoal escrevendo 14, tá? 14, não é 14, é 14. Aqui nós já explicamos, já falamos tanto na videoaula quanto na live. A tabela, né, com a representação aí dos numerais, e aparece aqui, inclusive, aqui os símbolos romanos, que gera muita dúvida. Flexão dos numerais. O que é flexão dos numerais? Feminino, masculino, ou vice-versa, singular e plural.
Então, vamos lá, ó. Reescreva as frases passando para o feminino as palavras que estão em destaque. Então, olha só, na letra A sala de aula tinha 15 meninos. A sala de aula tinha 15 meninas. B, o parque possui uma área restrita com leões, ou com 2 leões. O parque possui uma área restrita com 2 leoas. C, eram aproximadamente 100 homens e 200 meninos de até 11 anos. Eram aproximadamente 100 mulheres e 200 meninas de até 12 anos. Então, aqui nós temos 200, que passou para o feminino. D, foi o primeiro homem a atravessar o Canal da Mancha. Foi a primeira mulher a atravessar o Canal da Mancha. Então, notem aí que alguns numerais aí mudaram de gênero. Seguindo aí, número 2. No número 2, é bem interessante essa questão, ó. Como será escrita a frase a seguir se o número de habitantes dobrar? Então, aqui nós temos, a cidade contava com 1 milhão de habitantes. Então, dobrar, o dobro, ou seja, multiplicou por duas vezes. Então, fica, a cidade contava com 2 milhões de habitantes. Então, esse 2 milhões, né, teve o quê? Era 1 milhão e passou a ser 2, multiplicou. Então, tanto a palavra milhão quanto aqui o numeral teve essa alteração. Aqui nós já falamos sobre isso aqui também. Agora, vamos aqui, ó. Numeral substantivo e numeral adjetivo. 1. Leia o desafio proposto no poema a seguir. Há muitas coisas difíceis na vida. Uma, porém, vale por 100. Esta é uma verdadeira epopeia. Contar um a um quantos pés tem 100 centopeias. A centopeia, ó, ela tá pensando aqui, tá com um lápis na mão aqui, uma folha gigantesca aqui que eu perder de vista. A. Quais substantivos as palavras em destaque estão substituindo? Uma substitui o substantivo coisa. 100 substitui o substantivo coisas. E substitui o substantivo pé. Agora a letra B. Escreva aqui a substantiva, a palavra 100 na última estrofe se refere. Então, o último, né, que aparece lá, o 100, ele faz referência às centopeias. Seguindo. 1. Leia as frases a seguir retiradas do texto. Um susto na madrugada. E compare as palavras em destaque. Em seguida, verifique qual delas é numeral e qual é artigo indefinido. E explique o porquê. Relembrando aqui, vimos esse conteúdo do ano passado. Quem estava conosco desde o ano passado. Artigo é aquela palavrinha que vai acompanhar o substantivo. Então, ela pode ser definida ou indefinida. E ela pode ser variável. Em que sentido? Pode ser o, os, a, as, uma, uns, uma, uns. Então, ela varia, ela passa para o plural, ela volta para o singular, ela vai para o feminino, para o masculino. Então, aqui tá falando o quê? Que uma dessas orações aqui, dessas frases, tem um artigo e a outra tem um numeral. Então, é para identificar qual é qual. Então, aqui na número 1, quando eu faço levei um violento golpe na cabeça, faz indicação de quantidade exata de golpes. Então, eu levei um golpe. Então, é numeral. Já na segunda situação aqui, levei um bom tempo para me recuperar, é para dar destaque, é para enfatizar o quê? Que demorou uma certa quantidade de tempo aí para que eu ficasse recuperado. Então, esse aí é de artigo indefinido. Tranquilo? 2. Observe o título do dicionário reproduzido a seguir. Primeiro dicionário escolar, língua portuguesa. Observem os desenhos, as cores. Ó, tem até uma abóbora aqui, né? Em forma de carruagem lá do Conto a Cinderela. Tem um violino. Qual é o numeral presente no título da capa reproduzida acima e como ele é destacado? Então, o primeiro, né, que é o numeral que aparece, e ele é um numeral ordinal, porque ele especifica, ele dá uma ordem, uma posição. Então, é o primeiro dicionário escolar, primeiro.
B. A que público é destinado esse dicionário? Que elementos auxiliaram em sua conclusão? Então, ele é destinado para as crianças, né? Então, quando você observa a capa e o título, né, em que fala primeiro dicionário, você já entende o quê? Porque é para criança. E tem os desenhos, tem as cores. C. Considerando o público que se destina ao dicionário, com que sentido esse numeral foi empregado no título desse? Com o sentido de quê? De ser o primeiro dicionário escolar na vida de uma pessoa, que no caso é o quê? Criança, né? Iniciamos aí a nossa vida escolar quando crianças. 3. Observe o emprego dos numerais fracionários, meio e meia. João comeu meio pedaço de torta. João comeu meia torta. Então, olha só, as palavras meio e meia indicam a metade. Então, tem a metade. Explique por que ocorreu a flexão de gênero desses numerais. Por quê, meninos? Porque o numeral meio, ele vai concordar com o substantivo. Então, se for masculino, o meio vai estar masculino. Se o substantivo for feminino, o meio passa a ser meia. Então, ele flexiona em gênero, ou seja, feminino e masculino. B. De acordo com a resposta da atividade A, assinale como fica a representação por extenso dos horários 12h30 e 00h30, que seria meia-noite e meia. Então, olha só. O meia, como eu havia dito para vocês, ele vai concordar com o substantivo. Então, se eu estou falando meio-dia e meia, esse meia faz referência à metade da hora. Então, por isso que é meio-dia e meia-noite e meia, tá? Porque esse meia é da metade da hora. 4. Leia a tirinha a seguir em que o personagem gato recebe um cheque milionário. Então, olha só. A Safira do Faraó. Uau! O Spielberg mandou um cheque de 8 milhões de dólares para terminar a produção de Safira. Na verdade, acho que dá para terminar tudo com 13 mil reais. Me vê mais 1.412.397 desses. Ou seja, desse o quê? Sorvete. Em sua opinião, o gato teve a intenção de economizar ao usar apenas os 13 mil reais dos 8 milhões de dólares que recebeu para terminar a produção do filme Safira do Faraó? Explique. Então, não, né? Ele não queria economizar, ele queria que tivesse esse dinheiro sobrando para comprar, né, mais de 1 milhão de sorvetes. Sorvete aqui. O gato recebeu um cheque de 8 milhões de dólares do diretor norte-americano Steven Spielberg. Se ele tivesse recebido 1.000 reais, como seria a representação por extenso desse número no cheque? 1.000 reais. Meninos, por que que é o único lugar que você pode escrever um numeral, 1.000, é no cheque. Por quê? Porque quando escreveu 1 com H. Por quê? Para evitar fraude, evitar que alguém vai lá e faça uma alteração no cheque. Então, o 1, sempre que vocês forem preencher um cheque, ele tem que ser preenchido, se tiver um valor aí que tem, né, que vai utilizar esse 1.000, esse 1, né, do numeral, ele tem que ter esse H aí, tá? Para evitar fraude, evitar problemas aí, né, de adulterações. Seguindo aí, C. Veja como se escreve por extenso 5.679.325.203. Agora escreva por extenso o número de sorvetes pedido pelo gato no último quadrinho. Então, foi 1.412.397. Olha só, por que aparece o I aqui, né? Tá? Ele apareceu aqui até em destaque. Por quê? A conjunção I, que é de adição, de somatória, é uma conjunção ordenativa. Vocês vão estudar isso lá no 9º ano, em análise sintática. Ela é empregada entre as centenas. Então, quando tiver as centenas, vai aparecer aqui, né, o I. Quando tiver dezenas e quando tiver unidades. E não empregada entre milhares e as centenas. Exceto se o número terminar em uma centena com 2 zeros, que aí, né,
1.700.1.600. Só se for nesse tipo de exemplificação aqui, tá? 5. Leia o texto a seguir prestando atenção nos números destacados. Então, aqui nós temos século XVI, 25 de março, 1º de abril, 1562 e 1º de janeiro. Que tipos de numerais foram empregados nesse texto? Então, nós temos aí o cardinal, o ordinal e o coletivo, tá? Coletivo é o século aqui, que indica o quê? 100 anos, igual o exemplo da dúzia, né? Dúzia indica 12, né? 12 unidades de alguma coisa. Novena indica 9. Numerais coletivos, os ordinais, ó. 1º de janeiro, 1º de abril, né? E o cardinal aqui, 1562. Reescreva os trechos destacados empregando os numerais de acordo com os algarismos. Então nós temos aqui, ó, do século XVI. Já vi muita gente escrevendo 16 com S. Não é com S, é com Z. Só você lembrar lá do 10, do numeral 10, tá? 25 de março, 1º de abril, em 1562. E por fim aqui, 1º de janeiro. Identifique, letra C, identifique no texto um numeral coletivo e explique qual é a quantidade que ele expressa. Então, o numeral coletivo que aparece no texto é o século, né? E ele está representando aí um conjunto aí de 100 anos. D. Nesse texto, o século XVI está representado por algarismos arábicos. No entanto, a representação numérica de séculos, capítulos de obras, titulação de papas e soberanos, geralmente se faz por meio de símbolos romanos. Então, quando você for escrever, estamos no século XXI, você vai escrever utilizando os numerais romanos, os numerais arábicos, e não colocar o numeral cardinal ao 21, tá? As expressões destacadas a seguir estão escritas de forma a ser como devem ser lidas. Faça uma representação delas utilizando os símbolos romanos. Então, olha só, a brincadeira surgiu na França no século XVI. Século XVI. Tô com dúvida? É só voltar lá naquela tabela e olhar a numeração. O conceito de numeral está no 4º capítulo da gramática. 4. I maiúsculo, V maiúsculo. Um detalhe, todos os numerais romanos, eles são escritos em letra maiúscula, nunca em letra minúscula, tá? Luís XIV. Luís, X, que indica 10. E o I mais o V, que indica 14. Então, desculpa, gente. Luís XIV. O X indica 10. E o I com o V indica 4. Então, 10 mais 4, 14. Opa. João 23 foi papa no século XX, durante os anos de 1958 a 1963. Meu pai nasceu aqui em 58. João, olha só, 23. O 10 é indicado pelo X, então eu preciso de 2x para indicar 20. E, né, 3 letras I maiúscula, letra I maiúscula, que indica o 3. Ainda quando eu apagar aqui, gente. E século 20, né, que são 2x. Agora, meninos, eu vou mostrar para vocês aqui a atividade que aqui tá falando que é pra casa, mas não é pra casa, é pra sala, tá? Pra agora. Então, vocês irão fazer sequência desse conteúdo dos numerais. Então, vocês irão fazer aqui, ó, a página 86. Opa, vocês vão fazer agora aqui, ó, na página aqui, ó, 86. E a 87 que termina aqui, ó, que é a sequência aí dos numerais, o conteúdo dos numerais. E aí, para casa, vocês estarão fazendo aí da 87, que começa aqui, que eu até falei no início da aula para vocês, começa lá na metade. Vai aqui, tem esse desenho, segue aqui, e aí agora que eu quero falar com vocês. A atividade vai até aqui, ó.
até a 91, até aqui na origem da vírgula que eu vou ler com vocês agora. Daqui a pouco. E aqui, meninos, é uma explicação, né, uma revisão, na verdade, sobre o uso da vírgula. Então, a vírgula, para que ela é utilizada? Em que momento? Ela é utilizada para dar essa pausa na leitura, pausa na fala. Ela organiza as ideias, né, de acordo com o que foi escrito. Ela representa essas pequenas pausas e pode indicar também mudança de entonação na fala. E aí, nós também temos outras funções aí em que a vírgula pode ser utilizada. Então, a primeira aí é para isolar palavras utilizadas para chamar ou invocar algo ou alguém. Em análise sintática, que vocês começam a ver lá no 7º ano, vocês vão conhecer o vocativo. O vocativo é quando você faz um chamamento de alguém. Então, quando eu falo mãe, vírgula, estou com medo do escuro. Esse mãe é um vocativo, é quando vocês irão estudar lá na frente, mas eu já comentei aqui para vocês já ter pelo menos aí uma noção. Então, quando você chamou mãe, eu estou com medo de escuro. Então, precisou da vírgula para isolar aqui esse chamamento, né, essa invocação, para separar ações de uma frase. Olha o exemplo. Aqui no exemplo, nós temos ações que são expressas pelos verbos, né? Os verbos chegar, entrar e sentar. Ele chegou, entrou, sentou-se em uma cadeira, vírgula, permaneceu sem dizer uma palavra. Então, aqui nós temos aqui essas ações separadas aí por vírgulas, para separar o nome de uma localidade de uma data. Eu vejo muita situação que o pessoal não coloca vírgula aqui, ó. Colocou o nome da cidade, Sobral, vírgula, 22 de fevereiro de 2016. Para isolar expressões explicativas. Que expressões são essas? Isto é, ou seja, que aparece muito nos textos, ou melhor, quer dizer, aliás. Todas as vezes que aparecem essas expressões que explicam algo, elas precisam vir separadas por vírgulas. Olha o exemplo. Seu computador precisa de uma boa proteção, vírgula, isto é, vírgula, de um bom antivírus. E por fim aí, para isolar elementos que compõem o endereço. Os elementos que compõem nome da rua, nome da avenida, nome do bairro, nome do condomínio, apartamento, enfim, todas as informações que compõem o endereço, elas devem vir separadas por vírgulas. Procure-me no meu escritório, na Avenida Bom Sucesso, número 130, 5º andar, sala 502, ponto, porque acabaram as informações aí a respeito desse escritório, desse endereço. Então, isolou, né, separou aí os elementos componentes do endereço. Então, aqui são algumas situações em que a vírgula é utilizada. Vou ler aqui com vocês a origem da vírgula. Ó, origem da vírgula. A vírgula apareceu por volta do século XV, ó, o numeral romano. Em grego, ela é chamada de coma. Coma, que quer dizer recorte, dar um fôlego, que na verdade é a função dela, né? Nós falamos agora. Quando era colocada no texto, ela, né, substituía uma palavra que havia sido cortada. Então, a vírgula surgiu aí por volta do século XV, né? E ela, né, vem aí da palavra grega coma, que quer dizer recorte ou dar fôlego. Que é o que, né, quando você está lendo, a vírgula aparece justamente para isso, para fazer um recorte e para dar o fôlego. Você está lendo aí, tem-se as pausas menores, porque as maiores já é o ponto final e outros, né, ponto de interrogação, ponto de exclamação, tá? São outros sinais aí de pontuação. Ok, meninos? Então, essas foram as nossas aulas de hoje de gramática. Uma ótima semana para vocês. Bons estudos. Qualquer dúvida, é só me procurar, estou à disposição. Amanhã nós temos live, eu conto com todos vocês, tá? Beijo e tchau, tchau. Bom dia, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Começando mais uma semana deliciosa, vindo aí um feriado, quinta-feira e sexta-feira. É uma pena que eu não estarei com vocês na live, mas eu estou na videoaula aqui e temos muito que aprender nessa semana. Nós vamos encerrar o capítulo 5
E se você está igual esse menininho aí da foto, ó, fazendo continha, coçando a cabeça, cheio de dúvidas, não se preocupe, porque hoje você vai aprender um pouquinho mais. E eu tenho certeza que até na quarta-feira você vai estar dominando muito bem esse assunto de divisores. Mas atenção, é importante você fazer sua parte e você tem que saber o que são múltiplos. Lembra, né? O Leandro tá dando um show de bola. Tá muito bem. Ele tá nas lives apresentando e pegando, fazendo a síntese do conteúdo. Ele falou, professora, então é só olhar o resultado das tabuadas? Sim, isso mesmo. Isso aí são os múltiplos. E os divisores? O que vem a ser? Vocês provavelmente já fizeram aquele trabalhinho no caderno, não é mesmo? Que era para escrever as regras de divisibilidade. Se múltiplos vêm da multiplicação, divisores lembram o quê? A divisão. Então vamos lá? Vamos começar mais uma aula e vamos ver o que vem pela frente. Em seu caderno, você registrou as regras de divisibilidade. Você deveria fazer cada regra com exemplos e usando bastante cores, porque são regras, e regras a gente assimila melhor reproduzindo, reescrevendo, revivendo, falando toda hora. Então vamos revisar? Como sabemos se um número é divisível por 2? Lembra da regra? Para quem acha que são os pares, muito bem, está certo. São os números pares. E quais são os números pares? São os terminados em pares. 0, 2, 4, 6. Então, 15 é par? Não, porque ele termina em 5 e 5 não é par. Lembra o que é par? É aquele que você faz casalzinho. Eu ouvi essa definição na turma de vocês no primeiro dia de aula. Fez casalzinho, não sobrou ninguém? É par. Então, o 16 é par? Sim, o 16 é par. Porque o 6 é par. São 3 casais, não é? Então, todo número que é terminado em 0, 2, 4, 6, 8, eles são pares e são divisíveis por 2. Vamos ver um exemplo? Número 22 é par? Sim, termina em 2 e 2 é par. E por 3? Qual que é a regra do 3? Existe semelhança da regra de divisibilidade por 3 com de 9? Olha só, a de 3 parece complicada, mas depois que você pegar o jeito, fica facinho, facinho. Você vai nada mais, nada menos, você vai somar os algarismos do número e saber se o total divide por 3. Olha só, 234 é um exemplo que eu estou apresentando para vocês. 234, você tem que somar cada um desses algarismos, ó. 4 mais 3, 7. 7 mais 2, 9. Essa resposta, 9, divide por 3? Se divide, então o 234 divide também. Sim, 9 divide por 3. O 9 está lá na tabuada do 3. 3 vezes 3 é 9. Ótimo. E eu te pergunto, 234 divide por 9? É a mesma regra, você soma os algarismos. Se a resposta for divisível por 9, então o número todo divide por 9. E sim, 9 divide por 9. Então, 234 também divide por 9. Vamos ver esse número aqui, ó, 15. 15 é divisível por 3? Sim, ele está lá na tabuada do 3. 3 vezes 5 é 15. Mas pela regra é só você somar os algarismos. 5 mais 1 dá quanto? 6. 6 divide por 3? Sim, divide. 2 vezes 3 é 6. Então, número 15 divide sim por 3. É por 9? Por 9 não. Porque 6 não está na tabuada do 9. Ele é menor do que 9. Então, 6 não divide por 9, ele não é divisível por 9. Mas o jeito de encontrar a regra é a mesma, é somar os algarismos. Outra regra facinho é a regra de divisibilidade por 5.
Como é que eu sei se o número é divisível por 5? Basta eu olhar se ele termina em 0 ou 5. Então, 20 divide por 5? Sim. Se ele terminar em 0 ou 5, ele divide. Pergunta, 15 divide por 3? Não divide por 9. E por 5 ele divide? Sim, ó, terminou em 5. E o número 33 divide por 5? Não divide, porque ele termina em 3. Eu não vou escrever aqui, porque esse é o trabalho de vocês, que deveria ser colocar isso no caderno, registrando os exemplos também. Mas aqui nós vamos lembrar e nas lives também. Todo dia nós vamos relembrar isso. E por 4? Qual que é a regra de divisibilidade por 4? É um número que a gente quase não usa, né? Para saber se é divisível por 4, mas a regra também é simples. Você vai olhar os dois últimos números. Se os dois últimos algarismos forem divisíveis por 4, então ele todo é. 16 é divisível por 4? Sim. Então o número 216 é também. Sim. Acontece que tem mais uma parte da regra. Se o número terminar em 00, também é divisível por 4. Então, a regra do 4 é a seguinte: observe os dois últimos algarismos. Se ele for divisível por 4, o número todo é divisível por 4. E se ele terminar em 00, ele também é divisível por 4. Então, 200 é também. Minha pergunta é: 324 é divisível por 4? Sim, porque 24 está lá na tabuada do 4. 24 divide por 4. 6 vezes 4, 24. Então, do 324, sim. E 15? Eu falei do 15. 15 não, porque os dois últimos algarismos é próximo por 15 e não divide. A regra do 6 acaba sendo o resumo, né? Do 2 e do 3. Para ser divisível por 6, ele tem que obedecer a regra do 2 e a regra do 3. Então, vou escrever aqui, ó, regras do 2 e do 3 ao mesmo tempo. Pergunta: 16 é divisível? 16 é divisível por 6? Você tem que fazer a regra do 2 depois a do 3. Se bater as duas, bate a do 6. Olha a regra do 2, é só olhar o último número. O último número é 6. Para dividir por 2, basta ser par, ou seja, terminar em número par. 6 é par. Então, esse sim divide por 2. Mas divide por 3, a regra do 3, eu tenho que somar os dois algarismos. 6 mais 1, 7. 7 não divide por 3. Então, esse número 16 não divide por 6. É só você olhar se ele está na tabuada do 6. Não tem nenhum número que eu multiplico que dá 16. Vamos pegar um que seja divisível pelos dois. O número 18. Veja só. 18 termina em 8, que é par, então divide por 2. E ao mesmo tempo, se eu somar 8 mais 1 dá 9. E 9 divide por 3. Então, 18 divide por 2 e divide por 3. Ou seja, está na tabuada do 2 e do 3. Logo, ele é divisível por 6. Então, 6, a regra dele é obedecer o 2 e o 3. Quando vocês fizeram, vocês viram a regra do 10? Muito fácil, né? A regra do 10 é só você ver se termina em 0. Se o número terminar em 0, ele divide, sim, por 10. 210 terminou em 0, é divisível por 10. Só escrever aqui, ó, porque às vezes tem gente registrando que o 16 é não e o 18 é sim. A pergunta aqui, ó, 2104 é divisível por 10? Você tem que olhar o último número. O último algarismo não é 0. Então, não divide por 10. Vamos
Vamos aprender então agora o que é máximo divisor comum. Do mesmo jeito que existe mínimo múltiplo comum, existe o máximo divisor comum. Se você pegou a ideia do mínimo múltiplo comum, MMC, você vai pegar tranquilamente a do máximo. A diferença é que, enquanto lá você olhava o mínimo, aqui você olha o máximo, mas olha os comuns. Enquanto lá você olhava os múltiplos, aqui você olha os divisores. Vamos encontrar o MDC, ou seja, o máximo divisor comum, entre 12, 8 e 20. Olha a regrinha. Primeiro, acha os divisores de cada um. Segundo, marque os divisores em comum. Terceiro, qual o maior comum aos três? Então, vamos lá? Primeira regra, achar os divisores de cada um. Os divisores de 12 são os números que eu consigo dividir, repartir o 12 em divisão exata. 12 divide por 1, dá 12. 12 dividido por 2, sim, dá 6 para cada um. 12 divide por 3, sim, dá 4 para cada um. 12 divide por 4, sim, dá 3 grupos de 4. 12 divide por 6, sim, dá 2 grupos de 6. 12 divide por 12, sim, dá um grupo só de 12. Então, os divisores são esses. Vejamos os divisores de 8. Quem divide o 8 em divisão exata, que não sobra resto? O 1, o 2, o 4 e o 8. E os divisores de 20? Vamos ver? O 1, 20 divide por 1, sim, dá um grupo só de 20. 20 divide por 2, sim, dá 2 grupos de 10. 20 divide por 4, sim, dá 4 grupos de 5. 20 divide por 5, sim, dá 5 grupos de 4. 5 vezes 4, 20. 20 divide por 10, sim, porque 10 vezes 2 dá 20. 20 divide por 20, sim, dá um grupo só de 20. Então, olha só, eu tenho esses divisores. A segunda regra diz para eu marcar os divisores em comum. Então, vamos marcar? Eu tenho em comum o 1. O que mais que eu tenho em comum? O 2. O 3 é comum? Não. O 4 é comum? Sim, o 4 é comum. O que mais? Aqui tem 6 e 12. Aqui tem 8, 5, 10, 20. Não. O que é comum são esses. A minha pergunta é: qual é o máximo comum aqui? O máximo comum é o 4. Então, o máximo divisor comum entre 12, 8 e 20 é o número 4. Viu só? Não é bem simples, é só você fazer a lista e depois olhar os divisores em comuns e marcar o maior deles. Mas como que isso pode ser apresentado em problemas do nosso dia a dia? Vamos ver? Na página 40 tem um problema. Jéssica tem 3 pedaços de tecido que serão cortados para fazer fantasias. Para obter melhor aproveitamento dos tecidos, ela vai cortá-los com o maior comprimento possível, de forma que os pedaços obtidos tenham todos o mesmo comprimento. O tecido vermelho mede 12 metros, o azul 8 metros e o amarelo 20. Qual será o comprimento de cada pedaço de tecido? Ela não vai cortar, gente. Se ela vai cortar, repartir, eu estou querendo saber qual que é o máximo que eu posso cortar, ou seja, o máximo divisor comum entre 12, 8 e 20. Não foi exatamente o que a gente fez agora? Eu fiz a lista do 12, fiz a lista do 8 e a do 20, olhei o que eram em comum e percebi que o 4 era o maior comum entre todos. Então, a Jéssica vai cortar o comprimento de 4 metros, de forma que não vai sobrar nenhum pedaço, nem no tecido de 12 metros, nem no de 8, nem no de 20. Se você estava triste, agora você está assim, ó. Até o sol está sorrindo, porque as coisas começaram a fazer sentido, eu tenho certeza. E agora é a hora de você testar. Vai lá na página 41 até a 43 e tente fazer os exercícios, tá bom? Ótimo final do dia para vocês e ótimos exercícios para vocês. Tchau, tchau!